Já voltamos, né? O entrevista continua com você. Nesse bloco eu falo sobre Dia da Amizade e Relações Saudáveis. Estou recebendo aqui o Jefferson Oliveira, psicólogo, que veio bater esse papo com a gente. Jefferson, obrigado por você ter disposto aí um tempo para a gente poder bater papo sobre esse assunto que é muito interessante, né? Eu agradeço o convite. O quanto é importante a gente falar sobre amizade e muito mais que falar sobre o quanto é importante ter amigos. A amizade é fundamental desde os primeiros anos que a gente começa a socializar. O primeiro contato social que a gente tem são com os amigos, né, fora do ambiente familiar. Então, a amizade é algo que nos toca já desde pequenos. E, infelizmente, né, a gente vai caminhando, vai ficando adulto, a gente tende a ficar mais solitário. Então, assim, um amigo ele é fundamental. E você tem um sentimento que é gratuito. Um amigo ele não te cobra, né? Não, porque não tem cobrança na amizade. E precisa ser recíproco. Porque se não for recíproco, também não é amizade. Amar o outro numa relação, você até ama sozinho. Mas a amizade você não consegue manter e sustentar uma amizade se não houver uma troca, né? Então, o amigo sempre é essa relação que você nunca está nela sozinho. Porque são sempre amigos. Hoje é o Dia Nacional da Amizade, né? 14 de fevereiro é o Nacional da Amizade, né? Isso. Ah, mas a amizade ela mudou ao longo com as modernidades veio mudando, né? Essas relações de amizade. Hoje nós temos aí muitas relações que são muito mais virtuais do que presenciais. Isso é ruim de maneira geral ou a psicologia analisa que também há um lado bom nessas interações aí pelo computador, pelo celular? Como é que é isso? Se a gente for pensar que a nível individual nós temos mais facilidade de nos comunicar através de um aparelho que presencialmente, o que muitas vezes nem é legal, né? Mas a facilidade acontece aí, a pessoa consegue se apresentar mais através de uma máquina do que presencialmente. Mas que legal que a gente consegue ampliar, né? As redes sociais elas nos dão essa oportunidade de ampliar nossos laços. Isso não significa que a presença afetiva, que o poder do abraço, ele ainda seja substituído. Né? A gente consegue sim, é legal que a gente tenha esse olhar, né? Que o virtual está aí, que ele nos ajuda a estabelecer novos vínculos, a conhecer pessoas. Eu conheci várias pessoas virtualmente, conheço essas pessoas hoje presencialmente, e a gente consegue estabelecer esse vínculo. Mas é necessário presença. Presença nunca vai haver substituição nisso. Né? Esse olhar que a gente tem, essa troca que a gente tem afetiva, presencial, isso é insubstituível. Né? Então, assim, é bom sim, é legal, que bacana que existe, mas o presencial é fundamental. Tem gente que diz que tem poucos amigos, mas que são amigos fiéis. Independente da quantidade, a qualidade desses amigos e a frequência com que eles se veem é muito importante, né, Jefferson? O importante sempre é a qualidade do que se tem. Né? Porque se a gente pode ter inúmeros seguidores, né? A nível virtual, mas e a nível real? O que a gente tem? Né? A gente não pode caminhar na questão da quantificação da amizade, a gente tem que olhar na qualidade dessa amizade. E uma amizade, ela sempre é qualitativa, ela nunca é quantitativa. Pode observar que a maioria dos grupos, quando eles crescem demais, tende a desfazer. Porque não se sustenta, porque as diferenças uns do outros vão surgindo. Por exemplo, quando existem duas pessoas que são amigas e uma começa a namorar. A tendência é que quando outros vínculos vão aparecendo, há esse distanciamento, né? E o legal de perceber que quando um amigo eles se afastam, seja por qual motivo for, e quando eles voltam a falar, é como se não houvesse pausa. É como se eles tivessem se visto ontem. Esse sentimento ele não morre, ele permanece. Né? Porque é gratuito demais esse sentimento. Né? Não tem cobranças nele. Agora, a gente tem, falando especificamente de relações familiares, e aí onde deveria existir uma maior amizade, né? Porque aí você tem uma afetividade inclusive de sangue, né? Se é que se pode dizer isso, mas que tem pessoas que se dão melhor, ou que se dão mais com um amigo do que com o irmão, com o pai, com a mãe. Isso também precisa ser trabalhado, né? Porque essa amizade ela precisa transcender os laços afetivos e também de sangue, né? Olha, ter uma relação de confiança, de vínculo gostoso com a família, isso é extremamente importante. Shakespeare vai dizer que os amigos são a família que nos permitiram escolher, porque tem uma escolha ali. Né? A família a gente não escolhe, É. a gente simplesmente está ali.
Agora, um amigo não, a gente escolhe estar com o outro, né? Mas é importante, sim, a gente ter laços de qualidade, que a família seja saudável, que haja comunicação, né, que haja confiança. Às vezes, a família tem muito cobranças em relação ao outro, né? Às vezes a escuta não é mais a mesma, a paciência não é a mesma, como um amigo tem. Né? O amigo, ele pode cansar de dizer para você, eu te avisei. Às vezes vai sobrar só o silêncio, mas ele ainda assim vai estar ali com você. A família não tem a mesma paciência que um amigo. Por causa das relações, né? Por ter nascido ali naquele meio, né? E às vezes não tem essa disponibilidade de paciência. Agora, se a gente for analisar que tem a máxima que diz que o homem não nasceu para viver sozinho, isso quer dizer que a amizade, ela se encaixa nessa questão, não exatamente nessa frase para dizer que o homem não nasceu sozinho porque tem que ter uma companheira ou companheiro, mas porque também ele tem que ter relações de amizade, né, Jefferson? São vínculos afetivos, né? A gente precisa ter vínculos afetivos. Cientistas americanos vão dizer que não ter amigos é tão prejudicial quanto fumar e quanto ao consumo abusivo de álcool. Então, assim, é muito grave para a nossa saúde mental a ausência de vínculos afetivos. Isso conta muito, né? Porque a gente sabe que a gente tem alguém para contar, a gente sabe que a gente tem alguém para nos ouvir sem julgamento. Que essa pessoa está ali com a gente, simplesmente por aquilo que a gente é. Nada mais que isso. Que vai estar ali falando algo ou simplesmente no silêncio. Que nos aceita como somos. Em um mundo... É uma realidade, né, que é mais difícil as pessoas se aceitarem, o amigo ele te aceita exatamente como você é, sem máscara. Né? Tem gente que diz que viver sozinho é melhor. Tem gente que acha que, não, eu prefiro morar sozinho. Mas, do ponto de vista da psicologia, a solidão ela adoece? Ou isso, há casos raros que podem permitir pessoas a não terem interação e acabarem serem felizes sozinhas? É possível isso, não? Olha, a gente é um ser de vínculo afetivo, né? Por isso existem as questões sociais. Né? Solidão demais também faz mal. Né? A gente precisa dessa troca. E ninguém é sozinho. Né? O fato de morar sozinho não implica que eu sou um ser humano sozinho. Posso sair dali e encontrar alguém, né? Não tem nada a ver com solidão. Né? Não tem nada a ver com morar sozinho. Tem a ver com um laço afetivo. Eu saber que eu tenho alguém. Porque, hora ou outra, as nossas questões e conflitos internos, eles aparecem. E quem que a gente vai ter? Diante de um processo terapêutico, ter um amigo é extremamente importante. É fundamental ter alguém. Né? Então, a gente precisa pensar nisso. Nesse nível de que os amigos existem, esses vínculos são extremamente importantes e que a gente precisa ter. Né? Faz bem para a vida. Estatisticamente falando, e aí já falando de gêneros de homens, de mulheres... quem que é mais propenso a ter amigos? É o homem ou a mulher? Porque a gente vê aí relações de amizade diferentes, né? De concorrência, de amizades mais profundas. Do amigo que tem aquele amigo para jogar bola, para ir para o bar. Da mulher que tem aquela amiga que é a confidente. Dá para dizer qual dos dois tem mais possibilidade de relacionamentos amigáveis assim, não? Não dá para dizer sexo masculino e sexo feminino. Porque é uma questão humana, é nosso. Existem homens e mulheres que têm amigos. Aí a gente não dá para colocar em quantificação, porque a gente coloca números, a gente esquece de qualidade, né? Se a qualidade que eu tenho de uma amizade que seja de uma pessoa, mas que seja de qualidade, né? Então, não entra no mérito da quantificação. Não precisa colocar a quantificação. Não, porque isso é das nossas relações humanas e não tem a ver com gênero, né? Tem a ver com afeto. E o afeto, ele não enxerga gênero masculino e feminino, ele enxerga uma pessoa ali. E aí como é que eu vou qualificar meus amigos? Porque tem amigo que é mala demais, né? Tem amigo que só te leva para o mau caminho. Tem uns amigos que eu vou te falar, né? O Chico, por exemplo, que já saiu aqui, é um canalha, né? Propriamente dito. Mas a gente gosta dele demais. Os amigos são assim, né? Eles se classificam e apesar dos erros e das diferentes formas que eles têm, a gente os aceita, né? Eles vão estar ali porque a gente se aceita como é de fato. Porque com amigo, é interessante isso, com amigo você não sustenta a máscara que você sustenta com as outras pessoas. Não tem jeito, até em né? casa, né? Muitas vezes a gente usa de uma coisa que a gente não é dentro de casa. E com amigo a gente não tem disso. Né? A gente simplesmente é. Né? A gente vai saber que o amigo é treta mesmo, mas assim, mas realmente vale muito a pena. Porque a gente sabe que esse amigo está ali,
que ele nos escuta, que ele nos dá suporte, né? Que ele não tem cobrança, não, que quando a gente tiver tempo a gente vai se encontrar. O que a gente precisa prestar atenção é que quando a gente tende a a amadurecer e os compromissos eles surgem demais, a gente tem uma tendência a se isolar. Isso não é legal. É bom criar vínculos, seja no ambiente de trabalho, seja nos lugares que a gente vai, mas é sempre bom a gente criar vínculos, né? Ter pessoas à nossa volta. Isso é extremamente importante. Às vezes, e voltando a uma fala anterior, a gente está muito virtual e esquecendo de viver o real. E muitos dos adoecimentos e suicídios que a gente tem hoje são de pessoas que estão extremamente solitárias e não têm com quem contar. Às vezes, a gente precisa ter... Às vezes, não. Sempre. A gente precisa ter com quem contar, desabafar, colocar para fora as nossas emoções. Eu falei de amigos, eu esqueci de citar o meu amigo que está aqui atrás das câmeras, que ele é um amigo mais quieto, mais calado, que é o Gustavo, né? Que é aquele amigo mais em cima do muro, bem mineirinho, assim, bem que não... Bem quieto. Né? Bem quieto. Um amigo é aquele ombro, né? Um amigo é aquela pessoa que, como você disse, pode se contar, mas que também acaba sendo um ponto de partida para uma vivência maior ou melhor, né, Jefferson? Agora, se a gente for analisar o amigo ao pé da letra, e aí tem essa questão de você diz que a gente escolhe o amigo, nem o parente não, melhor seria que as nossas relações de amizade e afetividade estivessem sempre interligadas, né? É bom que... Mas não tem essa regra no afeto. Não é uma regra comum, não, né? O afeto ele não tem regra, a gente simplesmente gosta. Porque se a gente colocar essa linhagem de que precisa ser, o afeto ele deixa de ser gratuito, ele não acontece. Você encontrou alguém na mesa de um bar, ali na faculdade, no trabalho, e rolou aquela conversa legal, e vai surgindo aquela afinidade, cara, poxa, podia ser meu amigo, né? E as relações vão se estreitando aí. Né? Da mesma forma que isso pode acontecer em casa, né? E acontece, existem famílias que há conflitos e não conseguem ter esse entrosamento, mas ainda assim permanece o sentimento afetivo de amor, laço familiar, mas às vezes não, e é legal que esse laço ele aconteça, né? De forma saudável, mas não com essa exigência de que seja da mesma forma. Eu quando era adolescente, minha família me cobrava muito, meus pais me cobravam muito, que eu desabafava mais com os meus amigos do que propriamente dentro de casa. E é assim em todos os lugares, né? A relação não é a mesma. Não é a mesma. Não, porque papai e mamãe dá bronca, né? Na minha amigo. época era assim, puxava muito a orelha. Amigo não, ele compreende porque tá naquela mesma vibe, naquela mesma sintonia, né? Então, assim, mas isso não quer dizer que eu não tenha que contar para os pais, que eu não tenha que passar para quem está dentro da minha casa aquilo que eu estou vivendo. A gente tem que confiar no amigo sim, mas também precisa ter esse laço de confiança familiar. Isso é extremamente importante. Porque hora ou outra, o que a gente precisa, às vezes um amigo não está ali perto, quem está é um familiar. E a gente precisa ter com quem contar. E expande horizontes, né? Quando você começa a trabalhar, estudar, ou não nessa linha, mas estudar, trabalhar e se relacionar, o seu horizonte vai se expandindo, né? Você começa a ser uma pessoa diferente, né? Para o bem ou para o mal, você começa a ser uma pessoa diferente a partir dessas amizades, né, Jefferson? Olha, a gente não pode dizer, é claro que o outro ele não nos dá norte, que ele, né, abre caminhos, mas aí também tem uma escolha individual. Se eu sigo para o bem ou para aquilo que me faz mal, é também uma escolha individual, né? Como eu disse, o amigo Shakespeare disse, né? Os amigos são a família que nos permitiram escolher, sempre há uma escolha ali. Então a gente pode sim perceber, poxa, esse cara não é legal, essa mulher não é legal, isso não está me levando para um caminho legal. Então, assim, a gente tem o direito de não escolher mais, né? Percebendo que aquele laço afetivo ele não está me fazendo mais bem. Então, assim, na amizade tem disso, a gente pode cortar, a gente pode se distanciar, né? Pode identificar, nossa, aquilo não é legal para mim, então vamos romper com isso. Tem uma frase que eu acho que é bem machista, mas que existe demais da conta, que fala o seguinte: não existe amizade entre homens e mulheres, porque geralmente um ou outro tem um interesse diferente nessa amizade. Isso é um mito, né? Homens e mulheres podem ser amigos sem problema algum, sem interesse emocional ou financeiro, né? Porque se a gente for observar, vínculo, ele não, como eu disse antes, ele não tem gênero, né? É preconceituoso isso, a gente afirmar que homem não pode ter amizade com mulher. Viu mulheres ciumentas? Os homens podem ter amizades com mulheres.
É claro que, vamos abrir parêntese, né? Aí é muito do sujeito se ele tiver interesse e for no intuito de criar vínculos nesse sentido. Mas a amizade é espontâneo. É um vínculo que você cria, né? Não é aquela coisa que você está fazendo de forma intencional. Segunda intenção. Não tem segunda intenção uma amizade. Amizade é diferente. Tem que ser natural, né? Não tem que ser. É. Pura. Né? Ela é assim, né? São um encontro de duas pessoas que estão ali e que se curtiram muito. Isso não tem nada a ver com desejo ou atração sexual. E quando um homem e uma mulher são amigos e aí aquilo vira uma relação amorosa, dá para dizer que quando começa com a amizade e vira uma relação amorosa, isso tem uma base melhor por causa que primeiro foi amigo, depois virou ali uma união? É possível dizer isso ou não? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode piorar também? É porque qual a garantia de que essa relação também vai dar certo, né? E se der certo, nossa, que legal que deu. E se não der, né, será que eles vão conseguir sustentar a amizade? Há relacionamentos que têm rompimentos e essas pessoas se tornam amigas, né? Mas Difícil, mas existe. existe, né? Infelizmente, quando a gente fala de relação, a gente cobra uma perfeição nessa relação, né? E relações não são perfeitas. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Mas é possível sim que esses relacionamentos eles se transformam, que novos sentimentos surjam ali, até porque são pessoas. Muito bem, olha, o papo aqui é bom, dava para ir até mais tarde, mas nosso tempo, já me falaram aqui, está praticamente esgotado. Jefferson, volte sempre para a gente falar não só de relações aí, de amizade, mas também de outros assuntos aí, da psicologia, porque certamente alguém que tem em casa foi tocado pelo que você falou, e isso muito enriquece o nosso conteúdo. Volte sempre. Eu agradeço o convite de sempre. Muito bem, a gente vai para o intervalo, já já a gente tem